algum lugar, no buraco que era da conta de luz, na conta de água, eu sei que foi em Braslândia aí. Aham. Sei, aham. A mulher pingou ela e aí depois atravessou a pista para bater nela, agredir ela. E a carteira Sei. registrou boletim de ocorrência contra ela. Aí o correio chamou ela de analfabeto, coisa que ela não sabia olhar endereço, sabe? Aí os Correios Nossa. falou que ela é uma ótima carteira, uma ótima funcionária. Tem mais de 18 anos que está nos Correios. Aham. Mas eu falei, Tapado, você deve isso. Depois, amanhã você não trabalha, só segunda, né? Depois você pergunta pros seus colegas aí. Tá bom, pode deixar. Se eu achar o link da reportagem, eu vi, foi num jornal aí do SBT que eu vi essa reportagem. Nossa, eu fiquei muito Certo. chateada com isso. Ah, é chato, né? Uma situação dessa, né? É. Só um minutinho que meu marido tá falando que eu não tô entendendo nada que ele tá falando. Peraí. Não, da moça que levou a surra. Ah, pode continuar, André. Ah, não, era só isso mesmo que eu vi. Mas Quer você dizer que manda o você link conheceu. pra mim. Ah, vou ver aqui. Quer dizer que você conheceu o Isidro, né? Conheci, ele trabalhou comigo lá na sala do sul. Ele já foi meu pastor e meu professor de faculdade. Ai, que maravilha. Ah, ele é uma pessoa maravilhosa. Acho que qualquer um que tem aula com ele na faculdade, ele se torna assim inesquecível. Sabe? É, Ele é ele muito explicava inteligente. muita coisa pra gente lá. Nossa, eu gostava muito dele. Ele se aposentou tem tempo? Acho que tem uns 3 anos. Hum. Era bem que pertinho. É pertinho de casa que eu navegei aqui, né? Só subir Aham. aqui. Uhum. Então, podemos começar? Podemos. Então, ele já tá gravando, né? Então, eu vou falar pro YouTube, né? Aham. Boa noite a todos, né? Hoje é a nossa aula de lei orgânica, simulado de lei orgânica, né? Do tipo 3, daquela parte que fala das atribuições do governador, né? Uhum. Sempre assim, as questões clássicas da lei orgânica foi do artigo 1 ao 35, só que as bancas estão explorando mais a legislação, né? Indo para artigos Uhum. mais longe, né? Uhum. É, além daquela partezinha que todo mundo tem medo das competências, a banca sempre quer saber as atribuições do governador, as atribuições da Câmara Legislativa dos Deputados, né? Nós Uhum. tivemos anteriormente um simulado da Câmara Legislativa, tivemos daquela parte da educação que no temporário cobra, né? Nos concursos da carreira do magistério cobra também. E Uhum. outras partes também da legislação, cada vez mais assim, nos concursos tem cobrado, né? Tem cobrado lei Uhum. orgânica, né? Alguns aí, a SEAGRE cobrou até o artigo 13, né? Pouquíssimo Uhum. assim, de LODF, né? Então, é, é uma legislação que a gente não pode dar o luxo de errar na prova, né? Então, eu vou Isso. começar aqui. Das Uhum. atribuições do governador. Certo. Uhum. Compete privativamente ao governador do DF, exceto representar o DF perante o governo da União e das unidades da Federação, bem suas relações jurídicas, políticas, sociais e administrativas, né? Ele quer a exceção, então é errada. A letra A, é correta ou errada? Essa letra A que eu acabei de ler, ela é uma competência privativa do governador? Representar o Hum. DF perante o governo, a União, da Federação, bem como suas relações jurídicas, políticas, sociais e administrativas. Certo ou errado? Correto, né? Correto, sim. Ele representa, sim, quando tem alguma reunião Aham. aí, alguma coisa assim. Claro que ele representa o DF, a língua 10 lá. Isso. Letra B, vamos ver se. Então, essa não é o gabarito, a letra A, porque tá pedindo Uhum. na errada. Nomear, observando o disposto dessa lei, membros do Conselho de Educação do DF. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, e é ele que nomear, né? Uhum. Ele faz várias nomeações, até dos servidores públicos. Se Deus quiser, vai chegar nosso livro. Nomear e exonerar ministros do Estado. Ministros de Estados. Ministros de Estado? Não é do presidente, não? Muito bem, você acabou
a gente pensa no gabarito, você tá errada, né? Tá errado. E quem ele nomeia é o secretário de Estado do Isso. DF, né? Ministros Isso. quem nomeia é o presidente, né? Uhum. Aí é numa Isso. esfera maior. Esses secretários, que já é uma coisa local, né? Isso. Secretários são análogos aos ministros, né? Por exemplo, o Uhum. MEC, o MEC é análogo à Secretaria de Educação, a Secretaria, o Ministério da Saúde, análogo à Secretaria, né? Cada um tem sua autonomia. Aí um é o presidente, esse aqui, no caso, o governador, né? Que é o meu secretário. Isso. Letra, então a gente já sabe que essa é errada, mas vamos seguir né? Exercer com auxílio 2 secretários de Estado do DF, Direção Superior de Administração do DF. Certinho, tá? As bancas, já vi banca cobrando, falando que o auxiliar do governador é o vice-governador. Isso é errado, né? Quem auxilia eles são os secretários de Estado, secretário de Estado mesmo do DF, tá? E letra é exercer comando superior da Polícia Militar e dos Bombeiros do DF e promover seus oficiais. Sim, o governo que exerce, e ele que vai promover ali os oficiais, né? Aquela hierarquia toda. Número 2. Compete privativamente ao governador. É certo. É aqui outro. Então as competências são grandes, né? É que também vai querer a errada. Letra A. Iniciar processo legislativo na forma dos casos previstos na LODF. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, tá? Ele faz isso mesmo, tá? Letra B. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, regulamentos para sua fiel execução. Certo ou errado? Certo. Certinho, tá? C. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Eu acredito que total, né? Sim, não, ele pode estar parcialmente sim, né? Vamos lá no direito administrativo, né? Os atos administrativos, aquela parte de atos, né? Que falam quando o ato está evadido de vício, ele anula, por exemplo, anula os atos. Mas aí ele pode convalidar os atos, tem uma parte lá de convalidação dos atos, tá naquele livro da Suzelle, né? Isso. Aí, se ele vê, opa, isso aqui dá para aproveitar, né? Lá no caso, a revogação, né? A revogação, efeito ex Ex-nunc. Ex-nunc é a anulação, né? Da nuca para Anulação é a ex-tunc. Ex-nunc, tá certo. Aí bate na testa. Isso. Ex-nunc é a nuca para ele nunca retroage, né? Que é o da revogação. Pois é, então, que é a mesma coisa, acaba o entendimento seja o mesmo, né? Revogação, anulação, aí aquele ato, por exemplo, aquele ato que ele ia lá, né? Que é o ex, ele pode rever, opa, ele tá evadido de vício, mas vamos tirar isso, vamos colocar isso assim e melhorar. Assim é o mesmo, que é praticamente a mesma coisa, né? Ele pode parcialmente, não, essa parte dá para aproveitar, tá? Aí qual que eu tava mesmo aqui? Na número 2. Na 2, letra D, né? Isso. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do DF, na forma desta lei orgânica, certo ou errado? Certo. Certinho, tá? Letra E. Nomear os conselheiros do TDF, independentemente da aprovação da Câmara Legislativa, observado o dispositivo desta lei. Certo ou errado? Errado, né? Por causa da votação, né? Tem que ter, né? Tem que ser após a aprovação deles, ó. O governador faz parte do poder executivo. Os deputados do poder legislativo. Eles trabalham conjuntamente, tem o judiciário, né? Os juízes, eles têm uma parcela assim, de autoridade no país, né? Caso dá a entender assim, que existe, a gente vendo estudando lei orgânica, entender que não existe hierarquia, assim, não existe muita hierarquia entre a Câmara, entre os poderes, né?
Sempre fala isso aí, parece que o governador e os deputados não têm hierarquia entre eles, né? Tem que sempre ter aquela decisão em comum acordo, né? Tudo que o governador faz, ter a licença, né? Tem que ser tudo pela Câmara Legislativa. Tem essas coisas assim, que a gente vai vendo na lei, né? Então, a gente já sabe que esse é o gabarito, né? Isso. É a letra E. É só Letra ela E. mesmo, né? Número 3. Aí mesmo a ideia das outras duas. Nick, o Kennedy, tá bom. Deixa ele dormir, Kennedy. Vai fazer seus mapas. Eu sempre tô desenhando mapa. Mapa do mundo. É um vício assim. Ele pediu para meu irmão imprimir todos os mapas em ordem por área lá e não sei como é que é essa ordem. Ele fez esse mapa pequenininho. Muito bom, nossa, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Bom mesmo, hein? Bom mesmo, hein? Viciado nisso, nossa, só Jesus. Onde é que eu tô aqui vendo? A 3, né? 3. Compete privativamente ao governador do DF, exceto, então a exceção, nomear e instituir procurador-geral do DF na forma da lei. Correto. Certinho, ele que nomeia, né? Nomeia, institui, Uhum. né? Quero, não quero. B. Nomear os membros do Conselho do DF na forma da lei. Certo. Do governo. Certinho, ele também cria os conselhos. O conselho lá, né? Os membros, ele que faz a nomeação. A maioria das coisas ele que nomeia. Nomear e destituir presidente das instituições financeiras controladoras do DF. Após a aprovação da Câmara dos Deputados na forma da LODF. Estou errado. Certo. Errado porque não é na Câmara dos Deputados, é na Câmara Câmara Legislativa do DF. Legislativa. Isso. Câmara dos Deputados é a esfera federal. Ó, Isso. em lei orgânica, as bancas gostam muito de brincar com isso. Colocar, tirar a CLDF, a Câmara Legislativa, porque é uma lei da Câmara Legislativa, e colocar lá no âmbito federal, a Câmara dos Deputados. Então, esse, a gente já sabe que esse é o gabarito, só quando desse errinho aí. Isso. Letra D. Enviar à Câmara Legislativa, aí o nome está certo, projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública, operações de crédito. Prestar anualmente à Câmara Legislativa no prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa as contas referentes à legislação. Sim, né? Prestação de contas, sim. Isso. 4. Compete privativamente ao governador do DF, exceto. Ainda estamos nas competências que são do governador. Aí sempre as bancas têm costumado colocar essas competências, esses aqui no gabarito, no edital, né? Antes era só até o 45. Elas querem dificultar a nossa vida. A. Promover e extinguir cargos públicos do DF na forma da lei. É uma competência dele? Certo. Certo, né? Ele cria o cargo, ele extingue. Por exemplo, o cargo do meu pai, os governadores extinguiam. Meu pai era bombeiro hidráulico da Secretaria de Saúde na época da fundação. E esse cargo foi extinto. Outro dia foi o governador, não sei o governador na época, extinguiu e terceirizou tudo, né? E o governador queria criar na Secretaria de Educação o cargo de... Queria criar um cargo de coordenador, para fazer prova, tudo, coordenador, né? Assim como tem uma parte na lei aí, acho que é na lei orgânica que a gente estuda, pode haver concurso para diretor, lá naquela parte da lei orgânica da educação, pode, se o governador criar esse cargo de diretor, porque diretor não é cargo, é função. Dentro do magistério, funções são o professor. Alô, moto? É meu marido, depois eu atendo, tá? Só mandar um áudio pra ele aqui. Alô? Daqui a pouco eu te ligo, tá, Juscelino? Eu tô online aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô no grupo aqui online. Assim, quando eu sair, eu te ligo, tá? Daqui a pouquinho, tá bom?
onde é que eu tava mesmo? Ah, tá. É lá naquela. Tá. Pois dentro assim da carreira do magistério, é monitor, é cargo, né? Secretário é cargo, Uhum. que mais? Professor é cargo, né? Orientador Isso. educacional é cargo, mas quando parte, aí o professor sai da sala de aula, vira o pedagogo. Não foi por concurso ali. Ele ocupou uma função, o diretor também é Isso. uma função de Isso mesmo. confiança, né? Já fala que é uma Uhum. função de confiança. Então, nós que somos temporários não ocupamos esses cargos, ocupamos funções. Aí, Uhum. esse de coordenador, o Ibanez ia criar o cargo sim, de coordenador, né? Tava até aquele Uhum. Leandro Cruz prevendo para ter o Uhum. concurso, ia ter o concurso tipo, de coordenador, né? Uhum. Tá. Então agora vamos para a letra B, né? A gente sabe que a Uhum. letra A tá certa, não é o gabarito da 4, porque Isso. ele pode sim criar e extinguir cargos. Uhum. B. Nomear e destituir diretores de sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações mantidas pelo público. Certo ou errado? Isso aí não é do governador, né? Não, mas assim, depende da sociedade de economia mista, porque Uhum. tem as do DF e tem Uhum. as nacional, né? Igual, por Uhum. exemplo, a indireta. A Uhum. indireta que o presidente pode nomear e desnomear. Tipo Caixa, Correios, né? Que essas são Uhum. nacional. Mas tem Uhum. aquelas locais, que Uhum. a CAES, a antiga SEB, né? Que infelizmente foi privatizada. Uhum. Qual mais que é local? BRB é local, Metrô BRB. DF, Uhum. Metrô DF, que é uma empresa pública, né? DF, Uhum. que mais? O Procon DF, né? Que é uma autarquia também do DF. O Detran Isso. DF, que é uma autarquia Uhum. do DF, né? Cada estado tem sua autarquia de Uhum. Fundação Pública, Fundação Hemocentro, né? Também, Uhum. mas são tudo locais, né? Isso. Aí ele pode sim, tá? Ele pode nomear e deixar os diretores, né? Assim como o Uhum. presidente pode, aquelas autarquias nacionais, ele pode também, tá? Uhum. Alguma dúvida nessa daqui? Não, tranquilo. Então, a letra B a gente sabe que não é o gabinete porque ela tá certa, tá? Uhum. Letra C. Delegar por medida provisória a qualquer autoridade do executivo atribuições administrativas que não esteja de sua exclusiva competência. Certo ou errado? Certo, né? Tá errado por um motivo. É. Porque não é por medida provisória, é por decreto, tá? Decreto, né? Medida provisória, só quem faz é o presidente. Certo, aham. Lembra quando Michel Temer mudou todo, mudou o ensino médio em 2016, mudou tudo aquilo lá na parte do ensino médio na LDB? Que ele Uhum. fez a medida provisória. No ano seguinte, o Bolsonaro aprovou como lei, né? Inclusive isso aí tá suspenso no ensino médio. Pois é, medida Uhum. provisória é o presidente que faz. Certo. Governador é decreto. E aqui no Uhum. DF, na época da pandemia, era decreto atrás de decreto. A gente Era. viu mesmo esse poder. Toda hora o governador era um decreto, na pandemia. Decreto isso, meu decreto vai ser. Era uma chuva de decreto na pandemia, né? Verdade. Oi, Eliane, boa noite, tudo Boa bem? noite, olha, Eliane. olá. Oi. Fui deixar minha tia ainda em casa, me enrolei tudo. E vocês estão aonde? A gente tá na 4 aqui ainda. Na Eu tô 4. o gabarito é a letra C, né? Peraí, eu não Da imprimi, quatro. eu tô de informática ou de LDB? LDB não, de LODF. LLDF. Lei orgânica. procurei, mas eu não vi aqui no grupo. Peraí. Pode prosseguir, se vocês quiserem. Essa do governador, LODF do governador. Tá, então essa aí só tá errada por conta desse negócio, é o decreto, medida provisória do presidente. Só lembrar do Temer, da medida provisória que ele fez lá na LDB, mudando o ensino médio, né? Que aí no ano seguinte o Bolsonaro transformou em lei. Letra D. Solicitar intervenção federal na forma estabelecida pela Constituição Federal. A gente sabe que é certo, né? Ele pode sim solicitar
dessa vez aí que aconteceu isso aí, foi solicitado contra ele, né? Mas ele pode sim também, se ele não está dando conta, teve estados aí, acho que foi no Rio de Janeiro, salvo engano, o próprio governador solicitou intervenção federal, né? Aí, nesse caso, desses atos terroristas aí no dia 8 de Janeiro. É de janeiro, foi contra ele, né? E letra E, palavrinha que sempre aparece nas coisas do DF, cara da lei orgânica. Celebrar e autorizar convênios, né? Celebrar convênios, aí, autorizar. Ajustes, acordos, entidades públicas ou particulares. Na forma da legislação em vigor, sim, ele pode celebrar convênios, né? Entidades públicas, privadas ali, né? Sempre nas provas falando, claro que o governador pode. E esses convênios fortalecem tanto saúde, educação, seja lá o que ele for celebrar, né? Esse compete privativamente ao governador, ainda na mesma linha, né? Exceto, então a exceção de novo, realizar operações de créditos autorizados pela CLDF, certo ou errado? Certo, né? Sim, tá? Decretar situação de emergência ou estado de sítio no DF, certo ou errado? Certo. Tá errado por causa da palavra estado de sítio. Só quem pode decretar estado de sítio é o presidente. Não sei se você lembra, teve alguma coisa aí que, acho que foi um lockdown, eu não lembro, alguma coisa na pandemia aí que o Ibanez fez, que o Bolsonaro, na época presidente, né, ele reclamou com o Ibanez, acho que foi até um estado de calamidade mesmo, que ele decretou que não é estado de sítio, é de calamidade, tá? Certo. Aí ele até falou assim, ele até brigou com o Ibanez, só quem pode declarar estado de sítio é o presidente. Na verdade, nem era um estado de sítio que ele estava fazendo, né? O ex-presidente que se equivocou, né? Mas realmente, estado... Só lembrar disso aí. Lembrar que o Bolsonaro se revoltou com ele na época porque ele não... Ele achou que estava fazendo estado de sítio, e estado de sítio é só o presidente. Governador estado de calamidade. Na pandemia teve muitas essas coisas aí, né? Então vamos para a próxima. A gente já sabe que a B é o gabarito. As outras só por desencargo de consciência. Praticar os demais atos da administração nos limites da competência do Poder Executivo. Certo ou errado? Certo, né? É certo, né? Já sabe, né? Nomear, dispensar, demitir, destituir servidor da administração pública do DF. Sim. Nomear, ele nomeia, né? Teve segunda-feira a nomeação dos monitores da educação. Dispensar quando fala dispensa, né? Lá na Lei 840, é quem ocupou função de confiança. Exonerar aquele servidor que, por algum motivo, existe exoneração ou função de... função de confiança não exonera, não. É o cargo em comissão, né? Demitir, né? Quando oferece nas penalidades lá, que a gente até estuda naquele quadro simples, que é só o governador que demite. E destituir. Destituir é quando está na função de confiança. Ele tira, né? Isso. Servidores da administração pública. Letra E. Nomear e destituir o décimo público do DF da lei. Pode nomear, aí destituir. Destituir seria a mesma coisa que demitir. Igual lá na Lei 800, servidores demitidos. Função de confiança, destituição. Fala destituição do cargo de confiança. Daquela parte das infrações. Vocês são lembradas, né? Sim. 840. Já pegando o link com tudo aqui, né? O leque já com tudo, né? Com vários links. Ligado, essas leis, tudo são harmônicas entre si. Igual os três poderes, né? Que falam no direito administrativo. Harmônicas entre si. Eu já puxei outro leque. Agora é a 6, né? Julgue os itens subsequentes. A 5 ficou que letra? A 5 ficou errado, ficou a B.
porque é estado de sítio, só quem faz é o presidente. É estado de calamidade, tá? 6. Só as Compete, situações emergentes que é do governador. compete privativamente ao governador do DF nomear na forma da lei comandantes gerais da PMDF, Corpo do Bombeiro Militar do DF, bem como diretor-geral da Polícia Civil do DF, de acordo com esta lei. Certo ou errado? Certo. Certo. Certinho, tá bom? Ele que nomeia isso aí. 7. Compete privativamente ao governador do DF remeter mensagem à CLDF por ocasião da abertura da sessão da Câmara Legislativa, expondo a situação do DF e indicando as providências que julgar necessárias. Certo ou errado? Certo. Certo. Certinho também. Uhum. Tá? Subscrever ou adquirir ações, realizar, aumentar capital, desde que haja recursos disponíveis de sociedade econômica mista, empresa pública, bem como dispor sobre qualquer título, no todo a parte de ações tal que tenham subscrito, adquirindo e realizado, aumentado mediante autorização da CLDF. Certo ou errado? Certo. Certo. Certinho, né? Aí aqui, sociedade de economia mista. Vamos lembrar uma sociedade de economia mista distrital aqui, onde ele precisou aumentar essas coisas de capital. BRB, né? BRB é uma sociedade de economia mista distrital. E tem aquele programa Prato Cheio, né, que foi na pandemia, né? E o cartão material escolar. Que é por isso que as filas do BBB estão lotadas, né? Que sempre eram vazias. Por conta do cartão material escolar. Compete privativamente ao governador DF, nomeado à forma da lei, o diretor do Departamento de Trânsito do DF, dentre os servidores efetivos em lista tríplice, elaborada pela categoria do órgão. Certo ou errado? Eu acho que não. Acho que não tá certo, É não, assim porque mesmo, essa tá? lista tríplice. Lembra essa lista, eu perguntei para a Suzeli, porque na outras vezes que a gente respondeu, a gente estava em dúvida nessa questão. Ela falou que só ele 3, ele tá para participar para ser diretor-geral do Departamento de Trânsito. Aí escolhe 3 servidores lá efetivos, é uma lista tríplice lá, aí vai ter o processo ali de escolha, né? Votação, não sei como é que é. Essa lista tríplice, tá? São 3. 3 pessoas que ele escolhe, que a Suzeli me explicou. Aí desses 3, geralmente era aquele Efraim, né? Que saía direto do Detran, né? Efraim. Depois foi até aquele professor de cursinho, já virou diretor do Detran DF, como é que é o nome dele? O Félix? De Direito Administrativo. Não. Ah, eu esqueci o nome dele, mas um aí que era do Estúdio Aulas. Gustavo. Tem muito Gustavo no direito, mas né? Eu não lembro o nome dele, não. Mas tem mesmo, tem muito Gustavo e um no português. Da responsabilidade do governador. São crimes de responsabilidade dos atos do governador do DF contra essa lei orgânica, especialmente contra a existência da União e do DF. O livre exercício do poder executivo e do poder legislativo. Não pulou a 10, não? Desculpa, pulei a 10. É porque eu tinha marcado essa daqui. Segundo, a LODF, a nomeação do diretor-geral da DF, dá-se por lista tríplice elaborada pelos delegados da polícia, dos policiais civis do... Eu tinha marcado as duas aqui, aí eu pulei. Ele também tá certa, tá? Eu já vou adiantando que também tem essa lista, tanto Detran como na PCDF, tem essa lista tríplice, tá bom? Que a Suzeli tinha falado, tá? 11. São crimes de responsabilidade de atos do governador contra a lei orgânica,
especialmente contra a União e do DF. O livre exercício do poder executivo e do poder legislativo, ou de outras autoridades constituídas. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Segurança interna do país do DF. Probidade administrativa, a lei orçamentária e o cumprimento das leis das divisões judiciais. Certo ou errado? Tá bem complexo. Tá certo, tá? Vamos por parte. Eu sou do governador. Nem posso ficar dando muito exemplo aqui, falando certos nomes, porque está sendo gravado, né? Uhum. Mas vamos lá. Livre exercício do poder executivo e do poder e das outras atividades constituídas. Uhum. Livre exercício do poder. Esse aqui é exercício dos direitos políticos, individuais, sociais e segurança do país, do DF. Probidade. Dá um exemplo aí. Um exemplo? Probidade. Probidade. Não, probidade é porque eu sei. Os outros exemplos eu não sei muito. Teve um governador aí, que não é o atual. E não foi o atual mesmo, não. Ele respondeu em improbidade aí, né? Acho que foi na época do que ele fez o estádio Mané Garrincha, tudo. Aí, ó, se o governador estiver me assistindo, ele já sabe que não é ele. Porque ele não foi ele que fez o Mané Garrincha. Ele reformou o Mané Garrincha. Pois é, teve esse governador aí que vocês não sabem quem é, né? Esse ex-governador que responde por isso. Os outros eu não sei direito, não. Deixa eu ver. São crimes do DF contra a lei orgânica, especialmente contra a existência da União e do DF. Livre exercício do poder e outras autoridades constituídas. Acho que é alguma coisa que ele faz lá junto. Tem exemplos que eu nem posso ficar dando aqui, né? Os exercícios dos direitos políticos, individuais, sociais, a segurança interna do país e do DF, né? O DF não estava muito por esses últimos, no dia 8 de janeiro, não, né? Não. Já foi uma falta. Probidade administrativa, teve um aí que respondeu, eu falei. Eu acho que aqui ele fala de segurança interna do país e do DF, por Brasília ser a capital do país, né? Acho que é nesse sentido. Aí, assim, a justiça entendeu que ele não teve segurança, né? O atual governador. Aí afastou ele por 90 dias para ser investigado, eu não sei o que tá dando. Eu não tô falando mal de ninguém, só tô falando o que aconteceu. 12. Somente o partido político, associação ou entidade sindical poderá denunciar a CDF, tal acraseada aí uma preposição. Então, esse denunciar é verbo transitivo indireto, né? Quem denuncia a alguém. Isso. O governador, vice-governador e secretários do estado por crime de responsabilidade. Certo ou errado? Errado porque qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode denunciar. Não é somente o partido político. O partido político pode denunciar, qualquer um aí de nós pode denunciar, sim. Tá no artigo 102 aí da lei orgânica. 13. Admitida a acusação contra o governador por 3/5 no CLDF, será submetido julgamento perante o STJ, nas infrações penais comuns ou perante a própria CLDF nos crimes de responsabilidade. Certo ou errado? 3/5? É 2/3? 2/3, muito bem, Patrícia. Não é 3/5. E como é que o Francelino sempre fala? Cri. Sobre 3/5. Como é que ele fala? Eu não lembro, mas ele já falou mesmo sobre isso. Não existe 3/5 na lei orgânica. Só existe na Constituição Federal. Constituição Federal, verdade. Apareceu 3/5 na lei orgânica, tá errado. Só tem 3/5, o quórum de 3/5 só aparece na Constituição Federal. Isso. 14. O governador
ficará suspenso dentre as funções decorrido o prazo de 200 dias, o julgamento 200 dias. O julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador, sem prejuízo regular do prosseguimento do processo. Certo ou errado? Prazo aqui. A dúvida no 180 prazo. dias, tá? É muito grande. É 180, menos 20 dias. Uhum. O atual governador ficou afastado 90 dias aí, né? Mas ele podia, só lembrar que ele podia ser mais 90, né? Poderia ser até aí ele só ficou 90 porque entendeu, né? Ele acabou voltando, né? Aí eu não sei se vai ter algum julgamento, alguma coisa com ele, né? Tá dizendo. O julgamento não estiver. Cadê? O julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Ou seja, né, se o atual governador tiver que responder ao processo aí pelo que aconteceu naquele dia, não sei. Se acabou, ele voltou pro DF, né? Voltou A gente não provou nada, né? Que ele não estava envolvido. É. Ou melhor, a gente provou que ele não estava. Aí ele voltou. Acredito que não vai ter julgamento, vai ter nada não. 15. A condenação do governador ou vice-governador do DF implica destituição do cargo, com prejuízo das demais sanções legais cabíveis. Certo ou errado? A destituição geralmente aparece em comissão, né? Nesse caso, Funções. Cadê qual? Acho que é sem prejuízo. O erro tá aí, sem prejuízo. Sem prejuízo. Sempre as leis que falam com prejuízo está errado. Sem prejuízo às demais sanções. O governador implica destituição do cargo. Se ele estiver respondendo na esfera penal, não na penal. Vamos dar exemplos aqui. Então, a destituição está certo, né? Vamos dar exemplos aqui de outras legislações que usam esse termo. Vamos lá na Lei 840, que fala isso aqui nas relações de servidor. Se ele cometeu uma infração grave do grupo 2, que ele foi demitido. Ele foi lá, foi julgado lá e foi demitido. Ele respondeu na esfera administrativa. Mas se ele cometeu um crime, ele vai responder penalmente, uma não anula a outra. E se ele tiver roubado o DF, vai responder na administrativa, né? Então, uma não impede a outra, né? Aí lá no ECA também, o homem fez violência doméstica, vai responder em crime no ECA, na Maria da Penha, no Código Penal, né? É isso assim que às vezes é do que é sem prejuízo. Uma não anula a outra, ele vai responder em todas, né? Na Maria da Penha, no penal, essas coisas assim, né? Ou seja, são instâncias independentes. Agora nessa parte aqui, 2 secretários, né? A gente tem um quadro síntese dessa parte aqui todo do Francelino, que eu acho muito legal. Bem interessante. Não sei onde é que está o meu. Porque ele até distribuiu as eleições, né? Ele até ficava dia primeiro, que faz as eleições. De primeiro, use esse. No outro dia da prova, use o outro lado. Eu só sei no dia primeiro, né? Que eu votei nele. Agora no dia da prova, infelizmente, não caiu lei orgânica, né? E não caiu, e a Quadrix adora perguntar essa parte do governador e a parte dos deputados também. Em 2018, ela perguntou e eu errei. Certo. Vamos lá, agora dos secretários aí, que também ela perguntou. Interessante aquele quadro de síntese do Francisco. No meu caderno de mapas mentais de lei orgânica. 16. Os secretários de estados serão acolhidos entre brasileiros maiores de
18 anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes disposto da LODF. Certo ou errado? Aí, eu acho que é errado. É A errado, idade, né? né? É 21 anos, né? 21. Mesmo assim, ele é muito novo, né? Tem uns novinhos demais lá que só Jesus, né? Principalmente em Minas Gerais. 17. Os secretários do Estado do DF deverão comparecer à CLDF ou a qualquer de suas comissões, por iniciativa ou por convocação, para expor assunto relevante à sua secretaria. Certo ou errado? Certo. Eles não deverão, eles poderão. Poderão, né? No caso aqui, não é um dever que eles têm que ir, os secretários para ir lá na Câmara falar alguma coisa que está acontecendo. Não é um dever, é um direito. Então eles podem ir. Eles estão incomodados com alguma coisa lá, ou querem alguma coisa, né? Eles querem alguma coisa ali. Então, alguma melhoria, vamos supor, então eles poderão ir. É um direito deles, não um dever. Comparecer na LDF, né? Eles vão lá pedir ajuda aos deputados. 18. Os secretários de Estado do DF serão, acho que responderão, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidades processados e julgados pela CLDF, ressalvada a competência dos órgãos judiciários federais. Cerrado. Aqui deve ser responderão. Poderão, né? Já adianto que isso está errado. Não é pela CLDF, é no TJDFT que o secretário vai responder, tá? Certo. É precisarmos daquele negócio do Francelino, né? Eu não joguei fora. Mas eu vou procurar no meu caderno aqui. Eliane, mudando de assunto aí, ó. Dia 8 vai começar mesmo as aulas no IAP que eu vi no Instagram. É mesmo? Sábado, então. Eu vou ligar pra Cida amanhã. O Conselho do Governo, ou o Conselho de Governo do DF, é o órgão superior de consulta do governador do DF, que preside do qual participam, dentre outros, vice-governador do DF, presidente da CLDF, os líderes da maioria e da minoria da CLDF. Certo ou errado? Confesso que eu... Tá certo, tá? Tá Tem esse certo. conselho do... em tudo quanto é buraco tem conselho. Conselho tutelar. Aí na lei orgânica fala do o conselho do governo. Aí lá naquela primeira parte, nas questões clássicas. Conselho de representantes comunitários. Conselho Isso. tutelar. Aí lá na parte da educação. Conselho de educação do DF. Conselho isso, conselho aquilo. Na lei de gestão, aí nas outras legislações do DF de gestão democrática. Conselho de educação. Conselho isso. Em tudo quanto tem um conselho. E eu tenho que aprender esse significado de fiscalizadora, consultiva. Fiscalizadora a gente tem deliberativa, o conselho deliberou. O conselho isso. Não entendo muito. É uma pirâmide, né? Cadê? É na 22. É 22? Não, é 19, né? 20. 20, né? A 19 tá certa, né? É isso que faz parte. Eu vou ler a 19 de novo. O Conselho do Governo é órgão superior de consulta do governador. Então ele é um órgão consultivo, se é de consulta do governador. Presídio do qual participam, dentre outros, o vice-governador do DF, presidente da CLDF e os líderes da maioria e minoria da CLDF. Tanto a maioria como a minoria participam, né? A minoria pode ser em exemplo, a oposição, né? Isso. Um exemplo. 20. O Conselho do Governador é órgão, o inicialmente, do governo que preside, o qual participam dentre outros.
5 cidadãos brasileiros natos residentes do DF há pelo menos 10 anos, maiores de 30 anos, ou maior de 21 anos, já dei a resposta aqui, de idade, com mandato de 4 anos, reconduções ilimitadas, sendo 2 nomeados pelo governador, 2 nomeados pela CLDF e um nomeado pelo povo por voto direto ou secreto. Certo ou errado? Você já deu a resposta. Tá errado, mas ela tem um monte de erro nela. Eu também acho que no finalzinho tá errado. A idade? Né? Não, não vamos só a lá. idade. Não só a idade. Reconduções ilimitadas. Vamos lá por parte lá. O Conselho do Governo é órgão de consulta os errinhos, que preside no qual participam, dentre outros. Onde está 5 cidadãos, 4, tá? 4 cidadãos no Brasil, pelo menos, há 10 anos. Maiores de 30 anos. 21 aqui, já que o governador, a idade mínima dele é 35, então é claro que uma pessoa de 21 anos não vai até o governador, né? Isso. Em outros conselhos aí admite 21 anos, né? Acho que o conselho tutelar, mas aqui no caso, 30 anos, né, gente? Ele é o governador, que a idade mínima é 35. Ele vai pedir conselho para menor de 21 anos? Claro que não tô falando essas coisas assim para vocês decorarem, tá? Ficar na cabeça. Eu falo desse jeito. Com a voz do William Dornelas, acaba ficando a voz do William Dornelas. Da maneira dele falar. Sem eu perceber. Mandato, tá certo. Isso. Com mandato de, não é 4 anos, tá, gente? É de 2 anos. Então, o governo muda isso aqui, ó, de 2 em 2 anos, tá? Na gestão, 2 vezes, né? Isso. No caso, ele fez 2 vezes no governo passado, ele agora está no outro governo, então ele vai fazer isso aqui 2 vezes. Mandato de 2 anos. Não é reconduções ilimitadas, como fala lá no ECA, né, do Conselho, sei lá. É vedada a recondução, tá, gente? Não tem esse negócio de recondução, não. Sendo 2 nomeados pelo governador, o governador que nomeia, e outros 2 pela CLDF. Esse Conselho do Governo, os membros. Poder Executivo nomeia, que no caso o governador, Poder Legislativo, né? 2, tá? Esse quinto e último aqui não tem não. E um nomear tem nada a ver. Isso aqui é só 2 mais 2. Igual lá em cima tá errado. 5 cidadãos, é 4, né? Um nomeado pelo voto, por voto direto e secreto. Até parece, né? 21. Ai, eu já tô morrendo de sono. O poder executivo é exercido pelo governador e auxiliado pelo vice-governador. Certo ou errado? Foi o que eu falei anteriormente lá. As bancas sempre gostam disso aí. Quem auxilia o governador não é o vice-governador, são os secretários, tá? Não é vice-governador, secretários. Então tá errado. Errado. 22. A eleição de governador e do vice realizar-se-á 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores. A posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Certo ou errado? Realizar-se-á 90 dias. Tá certo. Certinho, né? Geralmente quando o governador sai, aí realiza novas eleições, assim, 90 dias antes. Isso. E é 1º de janeiro mesmo, até eu lembro do Ibanez. 23. As condições de elegibilidade do governador e do vice-governador do DF são nacionalidade brasileira, né? Vamos ver, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral no DF, filiação partidária, idade mínima 21 anos, alistamento eleitoral. Certo ou errado? Errado.
errado, 30 anos, tá? Isso. Eu anotei aqui 30, mas eu não sei se é 30, se é 35. Tá no artigo 89 da lei orgânica. Tem nem como eu baixar aqui. Que é um saco. Depois vocês olham aí, tá? Uhum. Mas eu vou tentar escrito, mas eu acho que é 35. Você vê aí depois. Artigo 89. 24. O governador e vice-governador do DF tomarão posse na sessão da Câmara dos Deputados, quando prestarão compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal de 88, a CLDF, observar as leis e permanecer o bem geral do povo do DF. Certo ou errado? Eu saí do É 24. governador. O bem geral. E aí, gente, certo ou errado? Dá 24. Tá certo. Tá certo. Né? De novo, linkei com vocês. Não é Câmara dos Deputados, é Câmara CLDF. Legislativa. Gente, as bancas colocam demais isso aqui. A gente vê É. questão demais que esse CLDF. A gente vê demais isso aí. Câmara dos Deputados é só nacional. É federal, né? 24. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse do governador e do vice-governador, salvo motivo de força maior não estiver assumido o cargo, este será declarado certo ou errado. Não sei. Certinho, tá? O governador tomou posse dia 1 de janeiro. Uhum. Aí se passar o aniversário do meu irmão, que é dia 10, se passar depois, aí a posse fica sem efeito, igual ele tem 10 dias para tomar posse. Uhum. Mas que no aniversário do meu irmão, que é dia 10 de janeiro. E ele. Como é que eu falo? Aí torna sem Já efeito. passar. Fica sem efeito, né? Por causa do prazo, né? 26. Vagando os cargos de governador e vice-governador. Far-se-á, olha a mesóclise, né? Far-se-á, que é o parar. Parar. A eleição é 180 dias depois da abertura da última vaga. Certo ou errado? Certo. Certo. Não é 180 dias, 90 dias, tá? Vixe, Maria. 27. O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da CLDF, se ausentar do DF por período superior de 15 dias sob pena de perda do cargo. Certo ou errado? Tem um prazo aí de 20 dias. É isso mesmo. São 20 Certinho, dias. tá? 20 dias, né? É 15 dias. 15, né? É 15 dias. Eles pedem autores sempre, aí ó, sempre trabalhando em conjunto, poder executivo e legislativo. 28. Não perderá o mandato em hipótese alguma o governador que assume outro cargo ou função da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal do DF. Certo ou errado? Meio estranho, né? Porque ele é governador do Sul. Eu perdo sim, né, gente? Hã? Correto? Tá errada essa daí. Esse Não já perderá o é mandato. Ó, governador. esse não tá errado. Uhum. Em hipótese alguma tá errado. O governador que assume outro cargo ou função da administração. Até parece, né, gente, ele trabalhar em outro cargo, né? Não faz É. sentido. Essa questão do âmbito Perderá o federal. mandato em hipótese alguma. Ai, eu estou morrendo aqui de sono. A última. Agora aqui a parte do processo legislativo, é a última agora, né? Uhum. Marca a alternativa incorreta quanto à elaboração que compreende o processo legislativo. Que não compreende, né? O que vocês acham que não compreende o processo legislativo?
medida provisória. É, porque provisória. que é atuar pelo presidente, né? Gente, é só o presidente que pode. Uhum. Gente, tô tão cansada, eu vou sair, tá? Tá bom. Tá, então, gente, um abraço, tá? A todos aí. Pra Não vocês. esqueça de curtir e compartilhar, tá bom? O nosso Isso. canal aqui, tá? Dê um joinha aí, isso ajuda a fortalecer o canal. E o YouTube Isso. entende que tem que mandar vídeos desse tipo para você, tá? Isso. Esse simulado, ele vai estar descrito, vai estar escrito aqui abaixo, tá bom? Isso mesmo. Vai aparecer uns cards para vocês aqui das aulas anteriores, por mais ou menos, tá bom? Isso. Aí vai ficar disponível, tá bom? Mas, ó, Isso mesmo. aquele seu amigo que está estudando para concurso, compartilha o vídeo naquele grupo de só, tá? Compartilha esse vídeo, tá? Naquele grupo lá do curso, tá? Isso aí. É isso aí. Compartilhando conhecimento, a gente vai chegar lá. E ajude o nosso canal a crescer, ó. Tô chorando de sono. Se inscreva no canal, tá bom? Um abraço a todas aí, então. Já vou Todo sair, mundo tá, está gente? morto. Um abraço, Tá? gente. Meninas, amanhã, assim que vocês souberem, vocês me mandam essas questões que eu não peguei. Tá, mando sim, mas cobra, tá bom? Eu vou mandar a foto aqui